Então, a base para decolar é muito importante. E sobre isso eu gostaria de falar nesta manhã, tudo bem? Jó, capítulo 1. Ali tem a base de tudo. Estabelecer essa base aqui, pode projetar para cima. Jó, capítulo 1. Por favor. Versículo 7. Jó, capítulo 1, versículo 7. Eu vou encontrar sua filha, ela está em Balneário, né, pastor? Sim. Eu tenho uma agência lá, tenho uma empresa lá. Esse dia o Abud esteve comigo lá. Nossa, eu sempre vou lá, para cada 2 meses eu vou lá. Eu vou procurar, nem sabia que ela estava lá. E também nem sabia que foi tão importante, né? Se eu soubesse, eu ia pedir um favorzinho, alguma coisinha. Se você, o apóstolo Paulo disse, se vos tenho dado coisas espirituais, será de muito pedir de vocês coisas materiais. Ele fala, favorzinho, né? Uma vez eu ajudei um advogado, não é que eu dei uma orientação, é que eu realmente tinha aquela informação, né? E ele tinha que mudar de uma cidade em julho. Eu falei, não, mude em janeiro e faz isso. Fica na cidade tal e na cidade tal, tal e tal. Ele fez. Nesse semestre que ele ficou fazendo isso, ele fez um negócio de 4 milhões de reais lá, né? 4 milhões. Aí foi um negócio muito interessante. Aí ele chegou da minha sala e falou, pastor, eu queria abençoar o senhor. Eu falei, pode abençoar. A gente ouve tão pouco isso. Pode. Pastor, quero abençoar você, né? Quando alguém fala, uma ovelha fala para o pastor que abençoar, é coisa séria. Porque normalmente já está viciado em só a gente abençoar. Aí ele falou, quero abençoar o senhor. Eu falei, por favor. Me deu uma chave. Eu nunca tinha visto aquele tipo de chave. Eu sou de sítio. A parteira da minha mãe foi minha bisavó, dona Salvina. Sou de sítio. Alguém falou assim, pastor, eu tenho muita dificuldade de idiomas. Tenho muita dificuldade para aprender mal português. Aí alguém falou para mim, mas você tem dificuldade de falar o inglês. Eu falei, e tirar a lei de cabra, você tira? Não, eu tiro. Você tem uma expertise, mas eu tenho outra, filho. Fui criado em sítio. Aí ele chegou e me deu uma chave. Quando eu peguei a chave, estava escrito assim, Land Rover. Cara, eu segurei e falei assim, cara, pode me matar, se arrepender de dar, dessa aqui eu não solto mais. Falei, vem cá ver, pastor, fora assim. Eu vou pular o gabinete, sair trombando tudo. Aí eu fui lá fora, era um Evoque. Uma Land Rover. Aquela ponta, tal. E aí eu pensei, cara, essa galera da cidade vai me matar agora. Pastor ladrão, não sei o quê. Falei, mas eu pensei, mas o que é melhor ouvir que é ladrão? Andando ou dentro de uma Land Rover? Depois de pensar muito, falei, acho que eu vou na Land Rover, fera. Vai lá, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse, ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse, como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Até aí. Deus, fale aos nossos corações, provoca-nos na alma, ilumina os cantos escuros do nosso coração, chacoalha a nossa vida do jeito que vivemos e que possamos de verdade, através da Tua palavra, pensar melhor a vida que vivemos e como a vivemos para nós e para os outros. A começar em mim, quebra coração. No nome de Jesus, amém. Eu fico pensando, o que é vencer na vida? E eu acho que vencer na vida é o que os pastores aqui estão vivendo. Uma igreja, um povo,
e principalmente um filho no altar tocando e cantando. Eu tenho 51 anos. Eu já fui em muitos lugares das nações aí, tudo quanto é lugar. Do céu ao inferno, já andei em tudo. E o lugar que você experimenta a maior vitória é ver sua família servindo a Deus. Entendeu? Sua família, porque o que você pode, o que é o elixir da juventude? É viver para sempre, não é? E como é que você vive para sempre na terra? Nos seus filhos. A eternidade, a sua eternidade está também nos filhos. Eles continuam. Por isso, tem um livro chamado Luto, uma dor que se perde no tempo, que ele diz que não é razoável pais enterrar filhos, porque eles enterram o seu futuro. O certo, por mais que seja doloroso, é filho sepultar seus pais, porque ele sepulta o seu passado. E é muito importante isso. Então, ver um filho seu tocando, e ainda parece com você. É sua eternidade, entendeu? Esse texto é provocativo. Na verdade, o livro de Jó é profundamente, deveras provocativo. Ele inquieta. Ele faz a gente, de vez em quando, ficar contra Deus. De vez em quando, concordar com Deus. Sabe, a gente se embaralha todo no livro de Jó. Mas é justamente o objetivo do livro de Jó. É mostrar a tensão do humano e do divino, da alegria e da dor, do ter e do não ter. Porque Jó, ele é um pêndulo que vai da alegria para a tristeza, da vitória para o fracasso, do ter para não ter, sabe? Ele não tem meio termo, é dor terrível, é intenso. Um momento começa ele plenamente feliz, depois ele plenamente destruído. E assim ele acontece. E é justamente, é impossível beber caldo de cana sem esmagá-la. E eu não digo só o moinho, às vezes nos dentes mesmo. Então é impossível, às vezes, tirar o melhor de nós sem esmagamentos. É impossível. Esse texto, ele fala, né, o Jó, no contexto geral, ele fala sobre essa tragédia, mas também de uma experiência sobrenatural diferenciada. Jó, o homem mais rico da sua época, do seu tempo, do lugar onde estava, ele tinha uma postura extremamente ativa em relação à sua vida com Deus. Ele não orava para ter, ele já orava em agradecimento ao que tinha. E ele não orava pelos seus erros, ele orava para não errar. E era não só por ele fazia sacrifício pelos próprios filhos, para que, se eles errassem, já tinha sacrifícios feitos. É a antecipação do arrependimento antes de cometer o pecado. Sabe, é essa dinâmica que ele vivia, extremamente proativa. Mas com tudo isso, não o livrou de experimentar uma tragédia terrível. Começou uma dor de perder o que tinha lutado para ter. E a partir da dinâmica de perder coisas externas, ele começa a perder coisas internas também. Perde o gado, perde as ovelhas, perde os cabritos, os camelos, perde as terras. Aí a dor chega na família. É como a cebola, você vai tirando a casca. Na primeira casquinha não chora tanto, mas na outra casquinha você vai começando, você vê que está em uma poça de água, né? Então ele está vivendo isso. E agora, de forma abrupta, morre seus 10 filhos. É um acidente para matar 10 de uma vez. É as suas 10 possibilidades de futuro morrerem instantaneamente. Agora, depois disso, que parece já ser o extremo para a dor de alguém, a Bíblia diz que ele é acometido de úlceras da cabeça à planta dos pés. É uma tragédia terrível, doente. A Bíblia diz que ele começa agora a se coçar com cacos, e ali deitado, ali sentado, jogado, como um resto humano, como sobras de existência, como tantos que a gente vê nos cantos da vida. Ali, naquele lugar, a mulher dele, com toda espectadora de um panorama terrível, e mais do que espectadora, coparticipante da tragédia, não aguenta. E se aproxima dele com muita sinceridade. Você ainda mantém integridade a um Deus que não está sendo íntegro conosco?
Você mantém fidelidade a um Deus que não está sendo fiel conosco? Porque, pense, a leitura dela era em relação ao que estava acontecendo. Agora diz a Bíblia que ela lhe propõe, amaldiçoa Deus e morre. E ele então rebate, dizendo, suas palavras são palavras de loucura. Você fala como uma doida. Deus nos deu o bem, também não poderia nos dar o mal? Deus nos deu a luz, também não poderia dar as trevas? Deus nos deu a vitória, mas também não poderia dar o fracasso? Deus nos deu os montes, mas também não permitiria que andássemos pelos vales? E a Bíblia diz, termina dizendo que, mesmo assim, Jó não pecou contra o Senhor. Eu quero pensar com vocês alguns detalhes desse texto, aplicáveis para as nossas vidas, que temos sim o desejo, a expectativa de decolar na vida. Em primeiro lugar, o plano daquilo que seremos na terra já está estabelecido no céu. Você pode até não querer vivê-los, porque o livre-arbítrio, a liberdade, a Bíblia diz, Gálatas 5:1, Cristo nos libertou para que fôssemos verdadeiramente livres. Mas há um plano de Deus para a minha vida e para a sua vida na terra. A sua vida está sendo discutida diante da presença de Deus. Há tratativas em relação ao seu presente e ao seu futuro diante de Deus. O que nós estamos lendo, que aconteceu com Jó, antes de acontecer, foi tratado no céu. Foi conversado no céu. A Bíblia diz que o Satanás se apresentou diante do Senhor e falou de Jó. E Deus ainda diz, olha, viste o meu servo Jó? Ou seja, o inferno via Jó, e os céus também via Jó. E um dia o inferno e os céus se encontraram e trataram da vida de Jó. Falaram sobre ele. O que eu quero te mostrar nesta manhã, no nome de Jesus, que sim, a sua vida antes de nascer, antes de vir à existência, antes de se concretizar, antes de se materializar, Deus já pensou nela. Você não vive uma vida de acidentes, de casualidades. Você não vive uma vida qualquer, de qualquer jeito, decidida por você. Não, há um plano nos céus para se estabelecer na terra. E nem o inferno, nem potestade, nem principados, nem poderes do mundo tenebroso, nem forças espirituais da maldade pode impedir o que Deus estabeleceu nos céus para se cumprir na terra, na sua vida. Eu gosto de Jeremias. Quando discutindo com Deus, Deus diz, antes que fosse formado no ventre materno, eu já vi você. Então quer dizer que antes da minha materialização física, Deus já via a minha imagem? Porque para Deus não há ontem nem amanhã, tudo é agora. Tudo é agora, a sua vida é agora na presença dEle. Então ele diz, antes que fosse formado no ventre materno, eu te conheci. Antes que você fosse concebido, eu consagrei você, para que seja profeta das nações. Escute-me, por favor, brasileiros amados do Senhor. Você não está aqui simplesmente por causa do seu esforço. Os céus escreveram isso. Os céus escreveram isso. O Salmo 139:16 diz, olha, antes, na minha condição uniforme, o Senhor escreveu tudo acerca de mim nos teus livros, escreveu, estabeleceu para que se cumprissem. O que eu quero propor e provocar você a pensar é que Deus não está admirado de ver você crescendo, Ele já viu. Sabe quando Deus olha para Jesus lá no tanque, no Jordão? Este é meu filho amado, e eu me alegro nele. Sabe, Deus faz uma apresentação pública de quem é Jesus, dizendo que é filho, eu amo, e eu me alegro de olhar para ele. Queridos, escute, Deus já se alegrou com o seu amanhã, com a década futura, porque Ele te conhece, Ele te criou. Por mais que os acidentes da vida queiram te atrapalhar, por mais que os desânimos da vida queiram te roubar, por mais que os descaminhos e os atalhos da sua existência queiram te tirar do alvo, Deus escreveu um plano para se cumprir na sua vida, no nome de Jesus Cristo. É isso que o texto está dizendo. Antes de começar a operacionalização das coisas do céu na terra, na vida de Jó, foi discutido lá, foi conversado lá, foi estabelecido lá.
Eu não estou dizendo para você de um pré-determinismo, não. Eu estou dizendo para você que há um plano positivo, abençoado de Deus nos céus para se cumprir na terra. O que eu faço, pastor? Ouça a voz de Deus. É isso que aconteceu com ele. Havia um plano estabelecido, um plano organizado. Existem pessoas que às vezes pensam que elas são deuses de si mesmas. Não são. Deus tem um plano pré-estabelecido para você. E a Bíblia diz, planos de paz, para vos dar o futuro que desejais. A outra lição desse texto, e ela é muito importante, é que o texto diz que Jó se aproxima, a mulher se aproxima dele e diz, olha, amaldiçoa Deus e morre. A segunda lição é que dores profundas podem abalar a nossa fé e nos levar a falar bobagens. Dores. Às vezes queremos avaliar as pessoas no momento de tensão da dor da alma. Nós não podemos fazer isso. Às vezes queremos adjetivar pessoas pelo momento difícil que elas estão vivendo. O que eu quero dizer a você é que cada um reage de um jeito. Mas o amor, a Bíblia diz, tem que ser o mesmo. Tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. E não é a pessoa que está sofrendo, é você que está do lado dela. Existem momentos na vida que sim, nós vamos nos desesperar, nós vamos desanimar, nós vamos deixar de nos perceber no contexto daquilo que Deus tem para a gente. Existem momentos, como disse o salmista, quase os meus pés se resvalaram. Eu olhava para os ímpios, eles têm saúde, eles prosperam, eles enriquecem. Eu quase me perdi. É isso que a Bíblia diz, que o salmista diz. Tem momentos de dor na alma que a gente não sabe o que fazer e acaba fazendo bobagem. É isso que aconteceu com essa mulher. Ela vivia no pêndulo existencial do sofrimento. Ela ia para o cemitério para velar, para chorar 10 filhos. 10 filhos. Voltava para acompanhar um homem, um moribundo, doente, fedido, mal cheiroso, que é seu marido. Esse pêndulo, essa ida e volta, desespera a gente, desequilibra a gente. Mas eu sei que você pode me dizer, mas pastor, mas crente não pode viver isso. Pode. O Moisés pegou as tábuas da lei, socou no chão e quebrou tudo. Tudo. Às vezes desespera a alma da gente. Às vezes a gente se inquieta profundamente. Sabe aquele filho que diz assim, pai, eu te odeio. É uma forma de querer se libertar do amor que tem. Claro que ama. Mas é desespero, é momentos, é dor, é terrível essas coisas. Sabe uma coisa que eu gosto de Jesus? Capítulo 4 do Evangelho de João, quando ele vai conversar com aquela samaritana, a Bíblia diz assim, e vindo Jesus pelo caminho, passando por Sicar, cansado da caminhada, se assentou e pediu água para a mulher. Sabe por que eu acho que aquela mulher conversou com Jesus sendo samaritana? Porque quando ela viu o rosto cansado de Jesus, parecia com a alma desgastada de uma mulher tentando ser feliz no 6º casamento que não produzia alegria. É gente que parece com a dor da gente. Então eu gosto de servir um Jesus que cansou na caminhada, porque às vezes eu também me sinto cansado na caminhada da vida. E dá vontade de chutar o balde. Dá vontade de meter o pé em tudo. A gente cansa. Eu gosto de um Jesus que vem para a casa do amigo e ele está morto e ele chora. 11:35 de João. E por que eu gosto de olhar, servir um Jesus que chora? Porque às vezes também, por causa da vida tirada da gente que a gente ama, a gente chora. A gente geme. Segurar na mão de uma mãe, como no meu caso, de câncer, gemendo, e você intercede, ora. Ela diz, filho, eu estou indo. E morre. Você desordena, às vezes, as emoções de você. Já orei por tantos que foram curados, mas justamente a minha mãe morre. Eu estava no hotel em Cuiabá, há uma semana, eu e minha esposa, fui pegar uma xícara, tinha uma mulher na minha frente, uma senhora,
E o filho dela estava atrás. E ela disse, meu filho, falou para o menino. Eu falei assim, ó, senhora, desculpa, mas vou pegar essa palavra para mim. Ela falou, por quê? Há 11 anos eu não ouço isso. Meu filho, há 11 anos eu não ouço da minha mãe isso. Desculpa, sem pudor nenhum, vou pegar para mim. Falou, mas nós somos quase da mesma idade. Falei, não estou nem aí também não. Quero só esse som aí, essa expressão, meu filho. Como foi bom ouvir isso. Sabe o que eu vou dizer para você? Sim, às vezes, diante da vida, a gente se comporta errado. Mas Deus sabe quem somos. Mesmo porque na Bíblia você não vê Jó casando com outra mulher para ter mais 10 filhos. E você não vê Deus respondendo para a mulher, porque para a gente que sofre, você não tem que dar a teologia da dor. Você só tem que estar do lado, com a boca fechada, sem querer explicar. Veja bem, Deus pensou melhor. Você é Deus? Não, então cala-te. Na dor a gente não precisa de explicação. A gente só precisa de presença. Há uma pesquisa, há um comentário nesse livro que eu li sobre luto. Gosto muito de luto. Luto, dor, escuridão, eu gosto dessas coisas. Sou melancólico. Aí ele fala um negócio interessante. Que quando você está no velório de quem você ama, você não lembra de quem foi. Você lembra de quem não foi. Eu achei ótimo. Porque Jesus, lá na cruz, só estava João. Eu sei de todos os que não estavam. E olha que não era eu que estava morrendo na cruz. Hein? A gente lembra de gente que diz que estaria conosco no nosso dia mais difícil. E eles não estão. É dor, é coisa da alma da gente. Eu entendo o Tomé quando diz, olha, eu não acredito que ele ressuscitou. Eu não acredito. Por quê? Eu só acredito se ele aparecer de novo e colocar o dedo do lado dele na mão. Eu sou Tomé. Porque tem gente que crê pelo que ouviu. Tomé só consegue crer pelo que vê. Mas a minha fé e a fé dele não é diferente, porque às vezes fragiliza a fé. Lembra do capítulo 9 de João, quando aquele homem fala assim, Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. Você pode até pregar dizendo, olha, esse homem tinha pouca fé, ele tem que aguentar. É que você está lendo o texto em segundos. Ele viveu com aquele menino, desde criança, desde menino até os 18 anos, o diabo jogando ele no fogo, jogando ele na água para matar, rilhando os dentes dele, trancando a boca, sem ele comer. Você sabe o que é desespero? De 18 anos, sofrendo a mesma dor? Então não dá para analisar a vida de alguém que você encontra sofrendo, sem primeiro conhecer a sua história. É isso que está acontecendo com essa mulher. Ela joga tudo. Sabe, queridos, eu prefiro o ateu sincero do que o crente falso. Eu prefiro o ateu que diz, eu não acredito em Deus, e Deus não existe na minha vida, do que o crente dizer, Deus é o Senhor da minha vida, e nem dizimista e ofertante Ele é. Não é falsidade isso? Como eu posso dizer que eu creio nele, e Ele é Senhor da minha vida, e eu deturpo no comportamento aquilo que Ele diz? Não é estranho? Eu prefiro o ateu. Porque o ateu eu já sei com quem eu estou mexendo. Agora o meio crente, esse é perigoso. Como disse o grande César, né? Depois de esfaqueado pelos senadores, e sentiu a faca diferente, olhou para trás e disse, até tu, Brutus, até o filho que eu adotei para cuidar do meu lado, até você. Existem inimigos, podem nos esfaquear, continuaremos lutando. Mas gente que a gente acha que ama a gente, nos fere, não é o corpo que ele corta, é a alma que ele rasga. Sabe? E é isso que essa mulher está falando, olha, eu amaldiçoa Deus e morre. Pastor, só é contra essa mulher. Eu não sou nada. Eu sei que em alguns momentos eu pensei a mesma coisa. Desistir de tudo. A terceira lição desse texto é que precisamos de verdade, diante da dor da vida, ter temor ao Senhor. Existe um estudo, em algumas bíblias de tradução mais fidedigna, a palavra não é amaldiçoa. A palavra é abençoa. Abençoa a Deus e morre. Mas por que é a palavra abençoa? É porque existem alguns conceitos aí, estudiosos, que estudam mais que a gente, que quando o escritor foi escrever, fazer a tradução, amaldiçoa, ele falou, rapaz, eu não posso falar o nome desse para Deus. Temerás o nome do Senhor teu Deus.
Não dirás o nome do teu Deus em vão. Quer dizer, como é que eu coloco um negócio desse? Aí ele pegou uma palavra que dá para usar para abençoar e amaldiçoar. Barecá. Barecá. Essa palavra é abençoa e amaldiçoa. Mas no contexto, você entendeu que ela quis amaldiçoar. Mas ipsilitris, na letra, a palavra é abençoar também. Ou seja, esse escritor, na hora de transcrever, né, os copistas, falou, rapaz, não vou colocar essa palavra aqui não, amaldiçoar Deus não, vamos colocar um negócio, vamos respeitar Deus. Nós vivemos uma época que Deus, Jesus, é produto de piada. Não há mais reverência, não há mais temor. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Não é preocupar-se com a instituição ou com os líderes, é ao Senhor. A irmã estava falando da criança que caiu e foi marcada aqui na igreja. Que privilégio ser marcada na casa de Deus. A Bíblia fala de um homem que lutou com um anjo a noite toda. Falou, não vou te soltar se você não me abençoar. E o anjo falou, bom, segura aí. Tum. Ah, meu Deus, que bênção é essa? Tem bênção forte. Bênção forte marca a gente, todo mundo vê. Todo mundo vê. Sabe essa criança, quando crescer, um dia dirá, eu caí, me machuquei e sarei no altar de Deus. Que coisa linda. Viveu a fragilidade humana e a graça divina de ser curada. Sabe, o que esse homem está dizendo é, tema ao Senhor. Tenha cuidado, é Deus, gente, a gente serve a Deus, a coisa é muito séria, é muito profunda. Sabe, quando a gente chega aqui, meu Deus, pode acontecer alguma coisa aqui. Você lembra do Santíssimo Lugar? Os camaradas entravam, tinha que amarrar eles aqui no meio, ó. Porque se o miserável tivesse em pecado, ia morrer. Aí quem fosse buscar ele, morria também. Então tinha que puxar com a cordinha. Os sininhos que eles tinham lá, a amêndoa e o sino, né, na roupa sacerdotal, enquanto estivesse fazendo barulho, estava vivo. Você lembra que quando Zacarias saiu do templo, o pessoal ficou assustado com ele? Você demorou demais, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa. Depois de 9 meses ele foi falar, fiquei mudo, duvidei de Deus. Fiquei mudo 9 meses, coloca o nome dos meninos de João. Para não ter problema mais. Não quer ficar mais mudo, não. O que eu quero dizer para você é que aqui não é só um lugar. É o lugar que nós consagramos a Deus. Estamos na presença dEle. O que você pensa, o que você quer, o que você fala. Cuidado com tudo isso. Temor ao Senhor. Alianças que você faz, nem se for para a morte. Cumpra no nome de Jesus. Cumpra. A outra lição desse texto é que a Bíblia diz, amaldiçoa Deus e morre. Ela diz, aí diz assim, você fala como uma doida qualquer. Deus nos deu o bem e agora nos deu o mal. Ele não poderia fazer isso? Queridos, a dimensão mais alta do entendimento humano é entender que a vida, coisas ruins acontecem com gente que ama Deus. E coisas boas também. A chuva que chove, molha o ímpio e o justo. É assim que é a vida. Às vezes estamos nos montes, às vezes estamos nos vales. Cristãos não estão imunizados de tragédias. Estão imunizados de serem derrotados. Porque em Cristo somos mais do que vencedores. Perder a gente não perde. Mas tomar umas cacetadas, toma. Tomar umas pancadas é guerra. Ninguém pode dizer, eu venci, se não guerreou. Por isso que quando você recebe uma herança dos seus pais, você não pode falar, eu venci. Você não pode falar. É herança. Você não lutou? Eu recebi. Você só pode dizer, eu venci aquilo que você conquistou com o seu esforço. Por isso que quando você diz, a menina estava falando assim, o pastor Reginaldo me abençoou, me dá vontade de fazer, sim, sou eu! Glória a mim mesmo! Aí eu tenho que baixar a bola. Fazer, não, eu só falei aquilo porque o Espírito Santo tocou meu coração para fazer. Eu mesmo fui o jumentinho que carreguei a graça do Todo-Poderoso. O que eu tenho que fazer no máximo? Relinchar igual o jumentinho e ficar feliz. Sabe, porque é Ele que fez na gente. É Ele. Então, o que você faz, realiza com a sua capacidade, com a sua força. Olha, eu tive essa ideia extraordinária. Mas as sinapses cerebrais, quem provocou foi Deus. É Deus, esse cérebro fica funcionando.
Eu fui gago até os 13 anos. Não é gagueira honesta. Do tipo, inclusive gago odeia muito isso aqui, ó. Por exemplo, eu estava falando cavalo. Eu falo, aí a pessoa diz, cavalo? Dá um ódio. Quer dizer, eu falei 2 sílabas, o miserável vem, fala um e termina o assunto. Não. Cavalo? Não, jumento. Dá vontade de falar isso para ele. Que a hora que você está conquistando o Olimpo dos deuses, o miserável vem e tira a glória. O que eu quero dizer para você é muito importante. Sim, é Deus que está no controle. E nós, espectadores, jamais, realizadores. Moisés chega para o Senhor, oh, glória ao eterno poderoso. Pode parar, Moisés. Vai enfrentar o mar. Para com esse negocinho. Eu para geral. Sabe o que eu quero dizer para você? Presta atenção. Deus vai realizar coisas extraordinárias quando você fizer. Deus te dará a terra como herança quando você colocar o pé. Deus abrirá as portas quando você for na direção delas. Porque enquanto não se faz nada, nada acontece. Mas quando se faz alguma coisa, coisas acontecem. Esse é o princípio da Bíblia. A Bíblia diz, no princípio, na versão linguagem de hoje, no começo criou Deus. É começar. Nós somos não espectadores, somos desencadeadores das coisas que foram estabelecidas nos céus para cumprir na terra no nome de Jesus. A outra observação que eu quero fazer é que coisas nos céus têm efeito na terra, mas coisas na terra produzem efeito no céu. Você lembra de Jacó? Uma escada, anjos faziam o quê? Subiam e desciam. Por quê? Levava ações da terra para efeitos do céu. Ações naturais para efeitos sobrenaturais. Intenções sobrenaturais para efeitos naturais. Presta atenção nisso aqui. Deus diz, Jó, vou mudar a sua vida. Pô, beleza. Ore pelos seus amigos. Ações naturais, né? Ações terrenas para efeito do céu. A Bíblia diz que enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus o prosperou e mudou sua sorte. E deu o dobro daquilo que ele tinha. Querido, escute-me. Do mesmo jeito que coisas dos céus provocam realidades da terra, coisas da terra provocam decisões dos céus. É isso que aconteceu. Quando ele começou a orar para aqueles amigos traíra do caramba, ele começou a orar, porque amigo é daquele que fica perto da gente, 7 dias calado, vendedor da gente. Aí ele analisa, quer saber, o culpado é você. O culpado é você. Amados, lembra no capítulo 9 de João? Os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, quem é que fez isso? Para ele nascer assim. Pecado dele ou pecado dos pais? Falou, nem os pais nem ele. É tudo isso, é para a glória de Deus. Querido, essa coisa de promoção da culpabilidade é coisa de origem maligna. Nem toda dor, sofrimento, perda e fracasso tem a ver com degradação. Alguns têm a ver com aperfeiçoação, com aperfeiçoamento. É Deus aperfeiçoando, é tratando. Se você tem chamados específicos de coisas grandiosas, prepare-se. O treinamento começou ontem, no Vision 2022. Coisas extraordinárias, tá? Em último lugar, o texto diz que Jó Deus mudou a sorte dele. Mudou a sorte dele. E deu o dobro do que ele tinha. Escute o que eu vou dizer para você. Não torne a dor do passado, as perdas do passado, mais importante do que as alegrias e os ganhos do presente e do futuro. Perdeu 10 filhos. Sim, tem dor isso aí, a gente tem dor isso aí. Mas ganhou 10. Pastor, você está falando de compensação? Não. Eu estou falando de consciência de um Deus que controla todas as coisas. Jó diz, eu vim nu, vou voltar nu. Ele deu, ele tomou. Esses 10 filhos que morreram, voltou para quem deu. E quem é que deu? Deus. Deus. Eu fui orar para uma senhora, sei lá, 89 anos. Tive uma oração de fecha-caixão. Falei, pelo que a senhora quer que eu ore a senhora? Falei, pastor, eu quero viver. Falei, entendi. Mas o que você quer de verdade? Viver. Não, de verdade mesmo. Eu queria que ela falasse, eu quero ir para o céu, que a oração é mais fácil. Leva, pai. Orei lá, está lá. Tá. O que eu quero dizer para você é que tudo é para Deus. Foi, voltou, avançou, tudo é para Deus. Mas nós estamos na escada.
Subiu o menino, subiu para Deus. Desceu outro, desceu de Deus. Está tudo certo. Está tudo bem. Então não se preocupe com isso. Eu quero encerrar dizendo a você, em nome de Jesus, que ações que você tomar e está tomando, definirá o que será. Os céus estão atentos às suas ações e decisões. Cada uma delas. E o que vai desencadear na terra tem a ver com o que você fez. Amém? Eu quero fazer uma oração. Agora preste bem atenção. Eu não quero pregar para você gostar. Eu quero pregar para te provocar. Para te questionar. Para te colocar na parede mesmo. É isso que eu quero pregar. Eu quero que você entenda que as dores do passado e as tristezas não podem ser maior do que as coisas novas. Não pode. Eu era gago até os 12, 13 anos. Até os 18 anos eu tinha epilepsia. Eu tomava Gardenal e Dantal. Tem o Gardenal 100, o Gardenal 50 e o 100. Eu tomava o 100, porque os fortes tomam 100. Eu tomava 100. Eu sempre estudei em colégio interno, desde a quinta série até o segundo grau, fiz colégio agrícola. No meio de uma briga lá, não sei por que as brigas sempre estavam perto de mim. Não sei por quê. Aí, eu me converti com 22 anos, viu? Calma. Aí aquela brigaiada lá, eu estava no meio. E chegou lá um camarada, um profeta, Marcos Adriano. Mora em Guajará-Mirim, perto de Porto Velho. No meio da briga, ele se levantou igual um Arão. Pegou uma ripa e me deu uma ripada na cabeça. Hoje eu sei que ele é profeta, mas naquele dia era inimigo, era filisteu. Me deu uma ripada, tudo na minha cabeça. Eu desmaiei. Me levaram para o hospital. Fiquei lá 2 dias, voltei. Nunca mais tive ataque epilético. Nunca mais. Parei de tomar Gardenal e Dantal. Estou bem demais. Eu não gostava de contar essa história, sabe por quê? Porque foi muito absurda. Até que apareceu aquele filme daquela menina que caiu dentro de uma árvore. Vocês assistiram? Milagre no Paraíso, né? Você lembra? Vê lá, ela foi curada que ela tocou de cabeça da árvore. Para ela precisou de uma árvore. Eu não, só uma ripa foi suficiente. Mas foi uma ripada. Gente, eu sarei. Louvado seja Deus. Sabe o que aconteceu, pastor? Passou-se os anos, 22 anos. A Josi me levou para a igreja, aceitei Jesus. Sempre fui assim, curioso com a Bíblia, né? Gostava de ler. Aí um dia eu li o Salmo 23. Eu chorei. A tua vara e teu cajado me consola. A vara aqui, ó. Olha que Deus extraordinário. Sabe, uma varada boa sara tanta gente. Eu queria orar por você.